Nós projetamos essa série para 4 domingos. Com o passar do tempo, o entendimento e a problemática dessa temática, a gente resolveu estender um pouquinho e trabalhar alguns conceitos mais profundos do que simplesmente você tem que ter tempo para isso ou para aquilo, para depois não chegar e falar, socorro, estou sem tempo, né? Então nós chegamos nessa série com a expectativa de que a gente possa capacitar as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, a gerir melhor a vida e o tempo. Remir o tempo, porque os dias são maus. Então nós iniciamos, eu tenho colocado esse slide todos os domingos, porque isso aqui para mim é emblemático. Esse filósofo sul-coreano, alemão, ele diz que nós vivemos numa sociedade de produtividade, de gerar desempenho todo o tempo. Nós vivemos a era do cansaço, temos que produzir, buscar satisfação todo o tempo, porque assim nós vamos então ser felizes. E isso gera adoecimento, né? Então nós já trabalhamos muito essa questão, principalmente nos 2 primeiros domingos. E a pergunta é, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito do seu tempo? Isso revela o quão superficial nós somos ou estamos para lidar com isso, porque a vida ela vai andando, o tempo não para e nós vamos tendo que lidar com todas essas questões. E aí, queridos, chegamos aqui nesse subtema sobre a comunidade e o tempo. Deixa eu só achar o meu mouse aqui. O meu mouse ele está rebelde hoje, ele está sumindo, não está aparecendo. Ah, chegou. Então, lidar com comunidade e tempo é algo assim, para mim, eu estava desde o início da semana pensando uma forma de não só chegar aqui e dizer para você, olha, a nossa vida em comunidade é assim, 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 nós temos reunião na terça, na quarta, no sábado, no domingo, e aí você ajeita o seu tempo aí para isso. Não é isso. Porque para mim, nós precisamos entender o que a fé cristã, a espiritualidade cristã tem a ver com essa identidade de ser igreja, de ser uma comunidade de cristãos. E aí eu lembrei do nosso ano de 2017, quando nós, no grupo base, começamos a conceituar, né, o que tem a ver fé, comunidade, vida, caminhada e o propósito pelo qual nós existimos. Então eu quero passar para vocês alguns conceitos que nós trabalhamos lá atrás, para depois entrar propriamente no tema. O que a fé cristã diz a respeito de ser igreja? Né? Nós precisamos avaliar o que é igreja segundo as Sagradas Escrituras. Igreja é um prédio? Não. Igreja é um CNPJ? Também não. É e não é, porque nós somos nós vamos constituir no CNPJ, porque o nosso país pede isso. Nós também nos reunimos num prédio. Hoje nós nos reunimos nesse prédio que é a escola pública, né? No próximo mês nós vamos nos reunir num prédio que é uma locação para sermos igreja e avançarmos. Portanto, ser igreja tem a ver com pessoas, né? Um grupo de irmãos reunidos com propósito. Isso é igreja. Então esse grupo de irmãos reunidos com propósito se reúne num prédio, se reúne na praça, se reúne numa quadra, se reúne em qualquer lugar. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, irmãos. Porque senão nós nos perdemos com o passar do tempo e nós vamos entender na reflexão que achamos que ser igreja é estar no culto. E não é, irmãos. É muito mais do que isso. Porque nós temos alguns modelos de igreja hoje. Igreja negócio, né? Onde Deus é um garçom. Esses conceitos o Andão passou para a gente nesse ano de 2017, no início. Jesus é o garoto propaganda e o Espírito Santo é o objeto de marketing, né? Isso é uma igreja conhecida como igreja negócio, que está muito em voga hoje, né? Ou seja, a igreja é um projeto, né? Para eu saciar os meus desejos, né? Para eu ser o pai, né? Para eu ser o bispo, né? Para eu ser um arcanjo do Senhor aqui na terra e conduzir uma mega igreja. Esse é um conceito. Existe um outro conceito, né? Que também
nós vivemos nesse dilema o tempo inteiro, que é a igreja como um museu de uma cultura religiosa, onde a missão é preservar os elementos do passado, ou seja, não, meu avô cantava aquele hino, e agora o meu pai canta esse hino, então eu tenho que cantar esse hino, né? E eu tenho que chegar na igreja e dizer, a paz do Senhor, meu irmão. Então são conceitos que nós vamos adquirindo com a vida, com as gerações, e que nós acabamos herdando um conjunto de regras que nem propriamente tem a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade, muito menos com a espiritualidade bíblica. Ou seja, é uma confusão entre o que é sagrado e profano. Isso gera um ativismo. Ou seja, a gente tem a ideia de que se nós tivermos atividade todos os dias, nós somos uma igreja forte. Isso foi lá no passado. Eu me lembro do meu primeiro ministério no norte de Mato Grosso, que a gente tinha reuniões todos os dias. Eu pregava só no domingo 5 vezes. E aí a galera chegava e falava, essa igreja é massa, essa igreja está bombando, olha. E aí eu olhava para a vida dos irmãos, aí eles viviam uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. E o ser igreja era algo dentro do templo. E aí essa confusão gerava uma dicotomia de vida, né? Ou seja, esses dois modelos de igreja eles existem, mas eles já não são mais relevantes para o nosso tempo. E aí, queridos, 3 fases bem pontuais aqui. Na verdade, a grande comissão, né? Isso é o motivo pelo qual nós existimos, indo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome dos Pais, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar tudo, né, que temos ensinado, até os confins da terra. Essa é a ideia máxima do exemplo de ser igreja, a comissão de Jesus, né? Deus nos comissionou a viver, ser e fazer isso aqui. E aí 3 elementos muito claros, né, do que é ser igreja, que para nós é isso aqui, é um grupo de irmãos, né? Estamos juntos nessa missão. Deus nos comissionou para estarmos juntos como igreja, fazendo aquilo pelo qual Ele pré-ordenou para a gente. E aí, queridos, esse propósito de ser igreja no mundo tem tudo a ver com a missão que Deus nos deu, ou seja, nós somos a missão, nós não fazemos missão. Por isso que na nossa igreja não tem departamento missionário. Vocês conhecem alguma igreja que tem departamento missionário? Porque a ideia que se cultivou nas igrejas brasileiras é que eu tenho um departamento e aí eu mando uma grana para o cara que está lá na Austrália, ou lá no Japão, ou lá entre os índios. Então eu fico gerenciando a vida à distância. E esquecemos que todos nós somos missionários. Todos nós estamos em missão. Então nós estamos aqui para cumprir uma missão. A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que ainda não estão aqui, que não são membros. Então essas 3 frases resumem o que nós trabalhamos nesses 2 anos. Irmãos, uma coisa é a gente trabalhar o conceito, outra coisa é a gente viver de fato isso aqui. Para mim esse é o grande desafio nosso, da nossa igreja aqui. É não só entender, mas viver isso aqui. Ou seja, nós estamos aqui em grupo, nós temos que nos preocupar sim conosco, mas nós temos que visar aqueles que ainda não estão aqui. Então nós programamos toda a caminhada, toda a vida, toda a igreja, a fim de receber aqueles que ainda não fazem parte. Uma segunda frase importante do Newbegin: uma igreja que não é igreja em missão não é uma verdadeira igreja, né? Não é na verdade uma igreja, porque a igreja é o grupo de cristãos em missão. Nós somos o povo do caminho, estamos no caminho. Nós não somos daqui, mas ainda estamos aqui. Então nós estamos aqui por um propósito pré-determinado, que tem a ver com a grande comissão. Isso tem que estar muito claro no meu coração. Irmãos, eu confesso que quando eu aprendi isso aqui, a minha vida mudou. Não tem mais sentido Isso aqui tem a ver com comunidade e fé. Antes de comunidade e o tempo, a comunidade é o conceito de viver comunidade, de ser igreja. Então, a minha irmã vai ser uma bênção lá no bairro dela, nos vizinhos, a Juliana no trabalho dela, a Gabi na escola, vai ser
uma missionária, ela vai ser conhecida como uma cristã. E aí, através disso, nós vamos poder, então, ser sal e luz na vida dessas pessoas e poder convidá-los para caminhar conosco. É assim que se faz, né? Um verdadeiro evangelismo, né? É com a vida, é com o nosso exemplo. Por isso que isso dá um trabalho, porque a gente tem que mudar. Se a gente já é uma coisa, a transformação de vida acontece, deve acontecer, ou tem que acontecer. E aí, queridos, a igreja não é igreja quando o é para os de fora, ou seja, nós temos que isolar. Esse aqui é o conceito da nossa igreja. Quem não crê nisso tem que procurar outra igreja. Porque nós vamos sempre fazer isso, vamos bater nisso e vamos viver isso. Nós estamos sempre preocupados. Nós tivemos uma reunião semana passada e nós trabalhamos essa temática. Que bom, nós estamos mudando, vamos para um novo prédio, só que nós não podemos esquecer que a nossa vida está lá fora. Está nos de fora. Sabe por quê? Nós vamos mudar e aí fica gostosinho no novo local, ficar só a gente ali, o clube, né, o grupo. Mas a gente está ali só para adorar a Deus, como um culto, como comunidade. Mas a nossa missão é da porta para fora, o tempo todo. Então nós não podemos esquecer disso. Portanto, irmãos, olhando biblicamente para essa realidade, se lá no Antigo Testamento a ordem era atrair as nações e receber o Messias, no Novo Testamento nós vamos às nações e pronunciamos e proclamamos Cristo como Senhor e Salvador para a vida de todos. Então, é um privilégio e uma responsabilidade. Enquanto muitos vivem uma instituição religiosa, um clube, um ponto de encontro, um negócio lucrativo, nós, como igreja, devemos viver missão, executar o discipulado, criar novos líderes e seguir em frente. Isso aqui são tudo coisas que nós já conceituamos nesses 2 anos, tá bom, irmãos? Então são 2 grupos muito bem claros e distintos, né? Quem é o mundo para quem fomos enviados? Como é que nós enxergamos hoje a nossa cultura, não só secular como eclesiástica, né? A cultura é hoje é global, né? Haja vista a tecnologia, nós estamos ligados o tempo inteiro em tudo, no mundo todo. Espiritualmente, as pessoas aí têm a espiritualidade como um balaio de gato. O brasileiro crê no candomblé, crê em Deus, crê nos cristais, crê nas cartas, crê no abraço, crê em tudo. Esse é o nosso conceito de igreja. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que os padres estavam muito bravos, porque eles veem os seus fiéis ali, e eles vão à missa, mas saem de lá e vão bater tambor, e vão comprar um cristal, e vão colocar um copo de água em cima da televisão. Então o mundo hoje espiritualmente é isso, religiosamente, né, extremamente resistente à mudança. Todos nós somos extremamente resistentes à mudança. E aí, queridos, emocionalmente o mundo chega hoje cansado, anestesiado, sem força para qualquer tipo de mudança. Institucionalmente, são turistas de cultos e missas dominicais. Eu vou lá porque eu tenho culto, eu sinto falta, eu quero ver uma música, quero ouvir uma boa palavra. E aí, espiritualmente falando, nós temos uma outra visão de vida, de caminhada, que é onde culturalmente nós queremos ser relevantes dentro da cultura que nós estamos. Queremos ser conhecidos como cristãos genuínos. Espiritualmente, nós queremos inspirar pessoas a serem melhores e a conhecer a Cristo Jesus como Senhor. E viver uma vida de protesto no bom sentido. Protestar biblicamente com aquilo que é verdade e com aquilo que não é verdade, à luz do Evangelho. E assim, queridos, emocionalmente, receberemos graça e caminharemos de fé em fé, com muitas lutas sim, mas com o amparo de Deus, para que então vivamos uma vida simples. Embora nós estejamos mudando de local, a nossa pegada é isso aqui, mas a simplicidade vai ser lá também. Quanto mais simples, melhor. E o mundo está assim. Portanto, irmãos, e agora, né? Eu quero dizer para você, e aí nós já vamos entrar no nosso tema propriamente dito, entendendo o que é ser igreja. Isso é ser igreja na visão bíblica, na nossa visão como igreja aqui, Igreja Presbiteriana Atibaia.
O que nós vamos fazer então, né? O que nós podemos fazer com tudo isso? Já que o mundo e o tempo nos engolem, né? Você já deve ter pensado aqui, nesses 40 minutos que nós estamos aqui, o que vai ser o seu dia amanhã, né? Como é que eu vou lidar com tudo que eu tenho que fazer? Né? E aí a sensação eu estou sem tempo, né? Limpar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar, né? Eu gosto muito de uma foto na internet, quem achar depois me manda no WhatsApp, daquela mãe que está com o pé no fogão, balançando a cadeira do filho, o outro braço passando roupa e olhando o fogão assim, né? Os pais também, né? E é interessante que hoje a família moderna, um ajuda o outro, e graças a Deus por isso, as irmãs agradecem muito, né? Porque antigamente a cultura era mais machista, onde a mulher ficava em casa e os maridos saíam e ele chegava e pronto. Hoje não, hoje é todo mundo junto. Portanto, o verdadeiro cristianismo nessa perspectiva, irmãos, é o amor em movimento. Seremos conhecidos pelo amor. Seremos conhecidos se amarmos uns aos outros. Irmãos, não há mais espaço no mundo pós-moderno, não pós-cristão, para intransigência, rebeldia, briga, dissensão. Nós, como cristãos, seremos conhecidos pelo mundo. E aí, irmãos, a briga hoje está no conceito das ideias. O seu corpo responde àquilo que você entende. Ou seja, a mente transforma o mundo. Então, se você entender tudo aquilo que nós temos projetado e ensinado à luz das Escrituras, certamente você andará bem. O problema é que nós temos um coração duro, não é assim que nós olhamos para a palavra? Nós somos resistentes à mudança. Conceitualmente, nós somos resistentes a qualquer tipo de mudança que vai gerar um desconforto em nós. Mas o cristianismo, na raiz, na essência, é transformação de cima para baixo. E eu lembrei, quando eu estava preparando essa reflexão, dessa notícia. A Leiliane, 28 anos, casada, mulher de 3 filhos, camelô, apareceu num vídeo que viralizou na internet, e ela foi protagonista de uma cena onde ela tenta retirar João Adroaldo, caminhoneiro, 52 anos, preso nas ferragens do caminhão, atingido pelo helicóptero na rodovia Anguera, que transportava o jornalista Ricardo Boechat. O vídeo revela, entre outras coisas, irmãos, uma mulher sozinha, quebrando um vidro e tentando abrir a porta para salvar o indivíduo, em meio a uma plateia predominantemente masculina que apenas filmava e apreciava o cenário de horror e caos. A foto já diz tudo. Uma mulher forçando uma porta, tentando tirar um homem, enquanto os homens estavam filmando. E esse é o retrato do nosso tempo, irmãos. Apatia e inércia em meio ao caos. As pessoas estão vendo a vida passar, estão retratando, estão filmando, estão inertes a tudo e a todos. Por isso que o amor em movimento é a chave do avanço da espiritualidade segura. Porque enquanto, irmãos, não houver solidariedade, que é o amor em movimento, nós não vamos ser sal e luz, nós vamos ser conhecidos. E para mim é muito emblemático isso, porque se nós como cristãos somos chamados para amar o próximo, não temos que estar parados vendo em movimento as coisas acontecerem. O que acontece é que nós pertencemos a uma geração que quer mudar o mundo no sofá de casa, com o controle remoto na mão.
Nós queremos mudar o mundo, queremos ir até os confins da terra, mas se possível, pastor, sem um esforço. Afinal de contas, socorro, né? Estou sem tempo, né? A ideia é essa. Portanto, irmãos, olhar esse cenário é ver que alguma coisa está errada. No que diz respeito à igreja, a coisa fica ainda pior. Irmãos, eu vou pregar hoje aqui e te levar a entender, e não é nada pessoal com ninguém aqui, mas é que nós precisamos entender o que é comunidade de discípulos em missão. Quando nós pensamos nesse cenário e projetamos igreja, a coisa ainda fica pior, pois temos a direção clara e correta do que devemos ser e fazer, e não somos e nem fazemos. Eu conheço pouquíssimos que resolveram de fato viver e ser como Jesus quer que seja. Eu estou completando esse ano 25 anos de evangelho. Eu conheço pouquíssimas pessoas que de fato vivem o evangelho. Isso é assustador. Isso é assustador. Nós temos um cristianismo de religião, religioso, mas nós temos poucos discípulos de Jesus, pouquíssimos. Eu acredito que nesses 25 anos, se eu conseguir encher 2 mãos de pessoas que entenderam o que é o Evangelho, passaram por uma transformação por completo e hoje vivem a sua vida, trabalham, mas vivem em missão, são pouquíssimos. Nas Escrituras nós vemos relatos de Jesus onde são poucas também pessoas que de fato entenderam. Porque Jesus ele andou, pregou, mas nós temos relatos de pessoas que andaram numa direção oposta. Pessoas que seguiram ele mais de perto e abandonaram quando a coisa apertou. Nós conhecemos pessoas nas Escrituras que andaram com ele, sentaram com ele, comeram com ele e o deixaram e se decepcionaram. Será que não vai acontecer isso hoje também? Vai. Tanto é que existe um texto emblemático onde o próprio Jesus diz que são poucos os escolhidos. São muitos os que ficam vendo a coisa acontecer, como naquela época, a multidão, né? Mas poucos os que de fato negaram a si mesmo, tomaram a cruz e seguiram Jesus. Portanto, nós fazemos parte de uma geração, irmãos, de acomodados. Do ponto de vista da fé, nós fazemos parte dessa geração. Cristãos desafeiçoados, dormentes, descompromissados, letárgicos, extremamente imaturos quanto à fé. Na verdade, a extrema maioria, elas não estão na igreja por uma causa, e sim por algumas coisas. As pessoas elas não vivem o evangelho por uma causa. Elas vivem o evangelho porque elas querem algumas coisas. E para mim isso é profundo demais. Ou seja, de alguma maneira elas querem se tornar mega abençoadas, mas se recusam a serem bem-aventuradas. Muitos poucos que entenderam o que significa a cruz de Cristo realmente vivem a cruz de Cristo. Eu ouso dizer, irmãos, para que vocês compreendam o nosso cenário, que a maioria dos cristãos de hoje parecem muito mais ursinhos de pelúcia, bonitinhos, bem arrumadinhos, fofinhos, cheirosinhos, mas que não têm vida e só servem, na verdade, para deixar o ambiente mais bonitinho. Precisam ser preservados do sol, da chuva, do calor, das intempéries da vida, pois desenvolveram uma espiritualidade que não suportam
os desafios mínimos de uma caminhada. O próprio Jesus nos advertiu quanto a isso, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E não há nada de novo, irmãos, debaixo do sol, assim como foi lá na época de Jesus, é hoje aqui. Ou seja, não há nada mais danoso, irmãos, para o ser humano hoje em aceitar um cristianismo pregado na cristandade atual, onde um Jesus é apresentado através de números e crescimento, um Jesus que não se importa com a qualidade, um Jesus a ser consumido e degustado, a saciar os nossos desejos, uma marca a ser degustada, um combo, como nós vemos na rede de fast food, né? Eu compro Jesus e ganho um carro. Eu compro Jesus e ganho a salvação. É assim que está sendo oferecido o Deus encarnado. Portanto, esse tipo de fé mágica produz uma geração de pessoas alienadas. Gente que tem corpo está presente, mas não tem alma. Gente que tem cabeça, mas não tem consciência. Gente que são incapazes, irmãos, de produzir qualquer transformação onde se encontram. É o cristão que está no trabalho, que está no bairro, que está na vizinhança, que está na faculdade, mas não é conhecido como cristão, não é visto como cristão, porque a sua vida não transforma nada e nem ninguém. Jesus veio combater isso. Os mestres, os líderes religiosos que estavam lá com a Bíblia embaixo do braço, mas com um peso na vida das pessoas. Essa é a nossa geração, irmãos. Essa é a geração dos cristãos. Esse é o reflexo das igrejas hoje. Tanto que você pergunta, e aí, como é que está? Tivemos um culto bem legal, um louvorzão animadão. Mas e aí, a sua vida? Como é que está? E a minha vida? Minha vida está a mesma coisa. Porque, na verdade, a palavra pregada, ela não passa daqui, ó. Ela não vem para cá. É aquela batalha que eu falei da mente. É o entendimento que vai ao coração, que gera ação, gera transformação. Então nós temos um grupo de cristãos que vão todos os domingos, né, nas igrejas, ouvem, mas não tem a vida transformada. E eu queria, irmãos, sem constranger ninguém, e Deus é prova disso, eu queria fazer uma pergunta para a gente entrar no texto. Você é um ser, um cristão acomodado, satisfeito com a vida que você leva? Ou você é um cristão incomodado? Preocupado com a sua vida, com a sua caminhada e não cumprir o motivo pelo qual você existe? Essa pergunta tem a ver com os tempos difíceis que nós vivemos, onde nós não temos heróis, pessoas que nos inspirem. Olha para a sua vida, para a sua trajetória cristã. Quem que é a pessoa que você viu e falou, não, eu quero ser igual aquele irmão, aquele cristão, aquele pastor, aquele irmão? Quem é que te inspira? Quem é aquela pessoa que você olha e fala, não, eu quero ser um cristão como aquela pessoa? Quais são os nossos heróis? Quem são os nossos heróis de hoje? Para o meu filho que tem 5 anos, o herói dele é o Sonic. Mas é uma criança, está em crescimento. Quem é o seu herói? Quem é que te inspira a prosseguir e caminhar? Porque nós vivemos no meio de pessoas confortáveis, com a mediocridade e a maturidade latente em suas vidas e em suas escolhas. A sua vida revela quem você é. Para mim, para a igreja e para as pessoas aí fora. A sua vida, o seu comportamento. O cristão que você é, traduz de maneira rápida, automática, como um clique, quem você é. Por isso que existe um problema sério no cristianismo de hoje, de hipocrisia. As pessoas são, mas não são. Elas estão, mas não estão.
Irmãos, nunca houve um cenário tão propício para nós desfrutarmos do amor de Deus e exalarmos esse amor a fim de viver e ser instrumento de Deus nessa geração que está tão carente de afeto, de amor, de um abraço. Sabe por que nós não somos relevantes? Porque de fato nada mudou. Nada mudou. Continua tudo como antes. Olhem para a vida de vocês de 5 anos atrás para cá. O que mudou? O que mudou não na igreja, na sua vida? O que mudou? Como é que você pensa a vida? Como é que você pensa a família? Como é que você age no dia a dia? Não importa se você está na igreja todos os dias. O que acontece é que existe a necessidade dessa pergunta nesse momento atual nosso de transição. Você é um cristão acomodado ou incomodado? Eu convido você a abrir o texto da nossa reflexão dessa manhã para lhe dar algumas respostas quanto a isso. Gálatas capítulo 1, do verso 1. Na verdade, a perícope maior aqui, ela vai no capítulo inteiro, irmãos. Só que nós não teremos condições de elaborar toda ela. Nós vamos até o verso 10. Eu coloquei alguns versículos chaves aqui na nossa leitura, vocês acompanhem aí, só para que vocês compreendam. A palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Verso 6. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, seja maldito. Verso 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Errei aqui a leitura. Verso 10. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar os homens? Se estivesse assim, agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Até aqui, irmãos. Irmãos, para mim, é muito profunda essa carta de Paulo aos Gálatas, porque Paulo era conhecido como um homem extremamente dócil, carinhoso, tanto que nas epístolas, amados irmãos, irmãozinhos. Mas aqui, Paulo ele vai tornar a carta num tom mais duro, mais incisivo, para trabalhar algumas coisas que os cristãos daquela região da Galácia precisavam ouvir. Não é diferente de hoje, pois os cristãos de hoje pensam que servir a Deus é participar de um culto, né? De uma vigília, sentar numa cadeira, se esforçar o mínimo, barganhar com Deus algo que precisa, buscar aquilo que eu desejo ou almejo, ou mesmo trocar uma sensação de dar alguma coisa em troca de alguma coisa. E na verdade, o mundo está aí ao nosso redor. O que nós precisamos entender é que nós não estamos de verdade querendo carregar alguns de vocês ou alguns dos irmãos no colo, né? Isso é por demais penoso, porque a ideia de ser uma igreja cristã, protestante, reformada e relevante é fazer com que você amadureça, que você caminhe sozinho.
que você seja discipulado e que já é discípulos. Essa é a verdade, é isso que a gente espera. Então, dentro dos desafios que nós estamos vivendo, irmãos, nós vamos compreender e conceituar aqui essa carta, de que Paulo, ele confronta os Gálatas na caminhada. Os Gálatas reunidos na região da Galácia, no ano mais ou menos, Paulo escreve essa carta dos 55 a 57 depois de Cristo. E Paulo, então, ele está a fim de combater o judaísmo em relação ao Evangelho. Ou seja, judeus queriam manter as velhas práticas, como circuncisão, a ideia do desvio litúrgico, as festas israelitas, o asceticismo quanto à alimentação, o que pode comer, o que não pode comer. Ou seja, os judeus daquela época estavam querendo colocar Moisés acima de Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos seguir a lei e nós não precisamos considerar tanto a graça assim. Eles estavam com uma dificuldade muito grande de entender que Jesus já havia chego, estabelecido o reino, estendido as leis e estabelecido um novo conceito de amor e graça. Para eles, ainda eles eram o povo queridinho de Jesus. Mas Paulo, extremamente usado por Deus, vai mostrar que nem judeus nem gregos são todos os alcançados pela graça do Senhor. Moisés não está acima de Cristo, as leis não estão acima da graça. Obedecer regras em detrimento de uma espiritualidade sadia era um equívoco. Então, irmãos, Paulo, ele vai correr às sinagogas, ele vai ensinar o povo. E toda vez que ele chegava numa sinagoga e saía, os judeus entravam e falavam mal dele e do que ele estava ensinando. Então ele é obrigado a escrever uma carta. Alguns historiadores dizem que ele estava em Corinto. Então ele escreve uma carta para dizer: alguns aí estão corrompendo o verdadeiro ensino. Irmãos, isso tem muito a ver com o nosso tempo. Nós que temos a Bíblia impressa, temos os conceitos, a doutrina reformada, nós estamos sendo engolidos pelas práticas do mundo, pelo evangelho que não é evangelho, por uma questão social e cultural. E nós já não somos diferentes do mundo, nós somos iguais. Quando olha, você fala: não, isso aqui, por essa vida, é igual a qualquer outra pessoa. Já não brilha mais, já não faz mais diferença. Então, Paulo escreve aos da Galácia e diz: admira-me que... Ou seja, eu que estive aí com vocês, eu que os ensinei. Agora estou admirado que vocês estão passando, como diz aqui o início, né? Estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que morreu por vocês. Ou seja, vocês estão voltando para as velhas práticas. Moisés está realmente para vocês acima de Cristo. Então, queridos, quando nós lemos os Gálatas, nós vemos aqui que o tom de Paulo é duro, é incisivo, onde diz que se alguém pregar outro evangelho, seja realmente maldito. Ou seja, nessa carta, Paulo mostra realmente a realidade, onde ele quer chegar para que os crentes ali realmente entendessem que a vida religiosa é diferente de uma verdadeira conversão. Paulo não está com essa carta dizendo: não, você é convertido e você não é. Não, você é ou você não é. Ele está fazendo uma reflexão profunda para que aqueles irmãos, ao lerem a carta, falem: puxa, será que realmente eu me acostumei, me convenci do Jesus histórico, ou realmente eu me converti e fui transformado pela fé? Então, Paulo, ele vai estabelecer que regras em detrimento de um viver espiritual sadio não é evangelho, não é cristianismo. E aí, queridos, 3 lições rápidas para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, o entendimento de quem ele é e o que ele fez muda de verdade quem eu sou.
Paulo ele quer ensinar aqui nessa primeira parte dessa carta que o entendimento de quem Jesus é e o que ele fez muda radicalmente quem eu sou. Olha o que diz aqui o verso 3 e 4. A vocês, graça da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Irmãos, quando eu leio esse versículo puro e simples, assim, do jeito que está, Paulo já naquela época já falava, olha o tempo que a gente vive, uma era perversa, onde o conceito da sociedade engloba os famílias. É diferente hoje. Então, quando eu leio aqui que ele se entregou, Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou a si mesmo pelos meus pecados, alguma coisa dentro de mim tem que mudar. Eu não posso vir para um culto, adorar, cantar e continuar. Quando eu compreendo realmente o que ele fez por mim naquela cruz, eu não consigo viver da mesma maneira, irmãos. Isso causa uma transformação interna nas entranhas. Eu não conheço uma pessoa que tenha compreendido aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou e não tenha uma profunda transformação ou mudança na sua vida, na sua existência. Do contrário, eu tenho que ser sincero também, que eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram uma mudança, uma experiência de mudança transformadora. Eu conheço sim, bastante frequentador de igreja, gente que nasceu no Evangelho, que conhece a Bíblia de capa a capa, que é uma sumidade teológica, conhece muito de teologia, gente que vai para o seminário, gente que é ordenado pastor, gente com serviços prestados à denominação, mas a maior parte dessas pessoas não tem profundidade para conhecer a obra salvadora de Jesus Cristo em sua própria vida. Eles aprenderam um Jesus histórico, está lá, que passou. Eles entenderam isso, mas eles não experimentaram uma graça salvadora que transforma, que liberta. Portanto, queridos, essa obra nos traz implicações diretas para entender que Jesus fez e Ele é quem Ele é por amor de um povo escolhido. E isso muda completamente quem eu sou. Sinceramente, eu não consigo entender, olhando nessa perspectiva, como uma pessoa pode receber uma revelação como essa e continuar vivendo da mesma forma. Eu não consigo. A pessoa ela é alvo do amor, da revelação especial de Deus, e ela continua vivendo um evangelho extremamente barato, de usos e costumes e de vida leve, sem um compromisso real. Ele não consegue compreender a vida de Jesus como ela é, o seu sofrimento, a sua resignação, a sua determinação, do fato de Paulo apontar lá em Filipenses de ele ter se esvaziado, Tessalonicenses, esvaziado da sua glória, assumindo a forma de servo, se entregado por amor para nos salvar, e a pessoa continua vivendo da mesma forma. É o que Paulo sente quando ele escreve aos Gálatas. Eu estranho o modo pelo qual vocês estão vivendo. Depois de aprender, de viver e desfrutar, vocês costumam ou estão vivendo da mesma forma, ou voltando às velhas práticas. E a ideia aqui, quando eu lembro de Tessalonicenses, que ele
se despiu da sua glória, assumiu a forma de servo. Lendo o Pensador esses dias, ele diz que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas o nosso Deus quis ser homem. Era plano perfeito de um Pai amoroso, que não considerou ser, mas antes se esvaziou. Portanto, quando Paulo diz que ele se entregou voluntariamente a fim de nos resgatar, nós vamos aqui, irmãos, de maneira muito clara, ter que escolher. Eu quero só o Jesus da Bíblia, que tem uma história linda, ou eu vou desfrutar mesmo desse Jesus como o meu Senhor, o meu Deus? Porque o Senhor, Ele estabelece para mim, e o servo obedece. Compreender o que Jesus fez na cruz muda, irmãos, drástica e profundamente a vida por um todo. É maravilhoso pensar nisso, porque isso nos leva a ter contrição, a ter determinação. E com todo respeito, meu irmão, se você não sofreu nenhuma transformação em sua vida até o dia de hoje, você não conheceu Jesus encarnado. Se você continua vivendo as mesmas práticas da sua vida, dia após dia, os mesmos valores, os mesmos conceitos, trocando as coisas de Deus pelas coisas que você gosta, você não conheceu Jesus. Você é um mero religioso. Você foi convencido, não convertido. Porque a conversão é uma mudança drástica de comportamento. Os valores do passado já não fazem mais a sua cabeça. As coisas desse mundo não são mais importantes na tua vida do que as coisas do reino. Então, todas as coisas são menos importantes do que a vida autocentrada em Jesus. O que vier depois disso é ídolo. Você adora um ídolo, come ele vive todas as decisões que você toma e você coloca Deus de lado. Você não se converteu. Com todo amor, irmãos, que eu tenho por todo mundo. Essa é a realidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo entra aqui para mostrar que esse Jesus vivo, ele te chamou para ser e viver em comunidade. E isso sim tem a ver com a temática que é uma fé autêntica. Ou seja, eu sou comunidade porque eu nutro uma fé autêntica. Então eu vou olhar a comunidade e vou gerir o meu tempo. Então eu não vou dizer, pastor, desculpa, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo, não. Você é acomodado. Você não entendeu o que é viver para o Evangelho. As coisas desse mundo são mais importantes para a tua vida do que viver em missão. Essa é a realidade, esse é o raio-x. Você não precisa dizer nada para mim, o seu comportamento diz. Você precisa tomar uma postura de vida em Jesus. Em Jesus. Portanto, é isso que Paulo entra aqui e vai nos ensinar. Não só nesse primeiro ponto, que o entendimento de quem ele é e o que ele fez muda realmente quem eu sou, mas também a ignorância generalizada, irmãos, produz uma geração de bonecos e não de discípulos. Jesus ele vai bater nos caras aqui na Galácia dizendo, olha, vocês são marionetes dos judeus. Vocês querem viver os usos e costumes desses caras aqui, achando que Moisés é mais importante do que Jesus. Que as regras, as leis vão determinar quem você é, e não é verdade. Vocês são apenas bonecos, não discípulos. Por falta de quê? De conhecimento. Ignorância, irmãos, é falta de conhecimento. No Brasil essa palavra foi deteriorada, você é um ignorante. A ideia de que você é truculento, você fala sem pensar, é também. Mas a ignorância, irmãos, é a falta de conhecimento. Claro. E aqui, Paulo vai dizer, olha só que importante nós ressaltarmos isso. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas
os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Jesus. E aqui, queridos, a religiosidade tem o poder de destruir tudo isso. Gente, para vocês entenderem como é sério isso, eu, até hoje, depois que eu tomei uma decisão há 10 anos atrás, de me desamarrar da convencionalidade e da tradição, eu luto até hoje, todos os dias, para eu não ser religioso. Porque nós somos doutrinados, nós somos ensinados a fazer algumas coisas, achando que se fizer isso eu sou realmente um cristão. E se desamarrar, sabe aquela coisa assim, não fui para a igreja hoje, eu estou sentindo um vazio. O vazio pelo vazio, não tem na igreja, nem religião. Agora, o argumento de puxa, eu não fui para o culto hoje para adorar a Deus em comunidade e receber a voz de Deus para a minha vida, para me equipar para a semana, aí sim, é uma espiritualidade. Então nós vamos lidando com isso o tempo inteiro, porque a religiosidade tem o poder, irmãos, de destruir tudo, e é isso que Paulo quer ressaltar aqui, que a verdadeira espiritualidade que os judeus queriam matar naquela época é uma devoção, ou seja, uma entrega indiscriminada de coração e vida, não simplesmente entrar numa sinagoga e adorar um Deus por uma hora. Paulo está querendo dizer aqui, queridos, que ser um devoto, viver em devoção ao eterno Criador, é uma entrega aos pés da cruz e um crescimento espiritual. É a ideia da santidade de vida, ou seja, você já não é mais o mesmo, você está crescendo, você está santificando, você está deixando as coisas por trás e você vive novidade de vida, você tem transformação. Porque a devoção leva à transformação. Por isso, queridos, essa transformação nos leva a uma ação, que é o que a gente diz, não adianta a gente ter o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, a ortodoxia, ser ortodoxos, sem ser ortopraxos, ou seja, a prática do verdadeiro ensino é a ideia de eu recebo e eu vivo. E para mim é a grande crise do Evangelho hoje. As pessoas estão nas igrejas, só que elas não vivem o Evangelho. Porque na verdade elas não passaram por uma genuína conversão. Os valores delas são mais importantes que os valores do reino. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Não precisa chamar a Super Nani para em casa, né? Porque o que a Super Nani faz, irmãos? Ela vai para casa, fica 2 dias lá, ela vê o comportamento. E aí quando ela diagnostica o problema da condução da família, ela vai dar alguns passos para a mudança. Né? O pastor não precisa ir para a sua casa para mostrar para você depois de 2 dias, falar aqui, ó, você colocou isso aqui como prioridade, isso aqui é prioridade, falando do Evangelho. Você precisa mudar isso aqui. Não porque você vai chutar o pastor para fora, na primeira vez que ele falar. Parece ser uma afronta. Então, queridos, todo o evangelho salvífico gera uma transformação. Essa transformação te leva a uma devoção, um crescimento de vida, que vai te levar a uma ação. Então, se você fraudava no emprego, você não vai fraudar mais. Se você mentia para a esposa, você não vai mentir mais. Se você arrebentava seus filhos na porrada, você não vai mais se arrebentar. Se você costumava viver uma vida de pornografia e promiscuidade, você não vai viver mais. Você vai lutar contra isso o tempo inteiro. E isso é transformação. É aquela ideia, não, hoje eu tenho o jogo do Palmeiras à tarde, tenho culto. Não, acho que eu vou pro Palmeiras, não, acho que eu vou... Não, isso é a coisa mais simples da fé. Se você troca o culto a Deus em comunidade por futebol, você está adorando o futebol, isso é o único do seu coração. Se você não vai à igreja porque você está cansadinho, com frescura, não quero ir, você está alimentando o seu ego, ficando em casa, se acomodando, em vez de, não, eu vou porque eu preciso ensinar os meus filhos, preciso adorar o meu Deus e eu preciso crescer. É diferente a perspectiva de alguém que passou por um processo genuíno de transformação.
E eu vou fazer isso com o quê? Com excelência, com graça, com amor. Portanto, nós não somos um grupo de bonecos, irmãos. Nós somos uma comunidade cristã de discípulos que estão vivendo em missão. E por último, não há conversão sem cisão. O que é uma cisão? Cisão é um corte. Quem passou pelo processo de conversão cortou as amarras daquilo que te faz ficar colado com algumas coisas que parecem ser até espirituais, mas não são. Não são. Paulo aqui vai no ponto nevrálgico desses caras da Galácia, no verso 8 e 9 ele diz: ainda que de nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, daquele que lhe pregamos seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar o evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Não há conversão genuína sem rompimento. É necessário romper. É necessário encarnar a verdade. Encarnar a verdade. Ou seja, se Jesus é o meu Senhor e Salvador, não é o seu pedido, mas é Cristo que vive. E esse viver, eu vivo pela fé, todos os dias, lutando contra a minha carne, contra as lábios do diabo, contra esse mundo tenebroso. E eu vou guerreando, e é por isso que a gente precisa um de outro, para se fortalecendo. A gente não caminha sozinho. Tem dias que a gente está fraco, que a gente é ajudado. Tem dias que a gente está forte, a gente pode abençoar. A gente não vive isolado como esse mundo vive isolado. É muito mais fácil você ficar no seu celular, na sua casa. É muito mais fácil. Só que isso não transforma ninguém. Pelo contrário, te afasta cada vez mais do próximo. Então, é necessário encarnar a verdade, que tem a ver com a integralidade do ser todo por um todo. Eu sou cristão todo, por um todo. Eu não posso ser cristão só na igreja. Eu não posso ser cristão só no grupo de oração. Eu não posso ser cristão só na minha casa. Eu tenho que ser cristão no meu trabalho. Eu tenho que ser cristão no meus amigos. Eu tenho que ser cristão na minha faculdade. Eu tenho que ser cristão dentro da minha casa. Uma das pontes que mudou a minha vida por um todo foi quando um dia eu cheguei em casa e a Dani falou assim para mim: Fabiano, eu como esposa de pastor, eu sou uma ovelha sem pastor. Eu olhei aquilo lá, aí eu não entendi de cara, e ela falou de novo: Fabinho, eu como esposa de pastor, eu sou uma ovelha sem pastor. Eu fiquei com aquilo na cabeça durante um mês quase, pensando nas minhas atitudes, no que eu estava fazendo bem na minha casa, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, com a minha vida, tem a ver com a série. Tudo muda com a minha decisão, a minha vida. Depois o meu casamento, com os meus filhos, minha família, e depois a minha igreja. Porque, queridos, existem épocas na vida que você vai ter que romper. Não tem jeito. Deus ele é um Deus que ele entra, ele habita o ser e ele está no centro da sua vida. Ele não é uma fatia de uma pizza. Deus, escola, filhos, 8 fatias, né? Não. Deus é aquele bolo redondão que faz o miolinho, né? Ele é o centro, e de lá vem a escola, o lazer, os filhos. Se você quer colocar o seu lazer no centro, você tira Deus, não tem como. Isso a gente faz todos os dias, a gente toma algumas atitudes todos os dias. Ah, não, minha filha é mais importante, tem que colocar ela no meio do bolo. Ah, minha filha, vou fazer uma imagem dela para idolatrar. Ah, minha filha, eu vou cuidar mais da minha filha do que da minha mãe. Ah, não, agora o meu trabalho vai entrar aqui agora, ocupou o centro, o resto que se lasca. O importante é eu ser feliz, ser rico. Não pode, irmão, não pode. É a partir do centro da vida que nós vamos tomar decisões salutares para a vida. E isso é encarnar a verdade.
E aí sim escolher os valores. Ou seja, os valores que eu escolho para a minha vida e para os meus passos vão provocar rupturas e fraturas com as outras coisas da vida. E é engraçado que cada um de nós gosta de algumas coisas, né? Eu luto lá em casa com algumas coisas pagando, com as crianças comigo mesmo. E eu tenho que tomar decisões. Porque essas decisões, da verdade, vão demonstrar quem eu sou. E as escolhas que eu faço, eu estava aqui conversando com o Léo, no início, sobre algumas escolhas que a gente faz que reverberam alguns frutos. Dependendo do que eu escolho, eu vou colher as consequências. Depois não adianta, puxa, eu escolho. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ser bem sincero para vocês aqui. Nós já estamos indo para o final. Se nós não rompermos com algumas práticas, não nos tornarmos avesso ao curso desse mundo, que é a metanoia, nos transformar pela renovação da mente para experimentar a verdade de Deus, nós vamos colocar outras prioridades e vamos nos equivocar. E todas as nossas escolhas gerarão frutos. E esses frutos das nossas escolhas, eles podem ser ruins ou não. Na verdade, é uma questão só. Aquilo que a gente decidir, nós vamos escolher. Mais cedo ou mais tarde. E aí, eu estava nessa semana, recebi uma mensagem de um amigo, e era uma oração desse homem aí. Eu quero ler, vocês acompanhem, depois eu posso mandar para cada um se vocês quiserem. Olha o que essa oração desse homem diz. Sacode-nos, Senhor, quando estivermos bem satisfeitos conosco mesmos. Quando nossos sonhos se tornarem realidade, sacode-nos, Senhor. Porque sonhamos muito pouco. Quando chegarmos em segurança, porque navegamos bem próximo à praia. Sacode-nos, Senhor. Sacode-nos, Senhor, quando com a abundância de coisas que possuímos, perdemos a nossa sede pelas águas da vida, enchendo-nos do amor pela vida, cessamos de sonhar com a eternidade. E em nossos esforços para construir uma nova terra, deixamos que a nossa visão de novos céus viesse a fenecer. Sacode-nos, Senhor, para que ousemos com mais coragem a nos aventurar em mares mais extensos, onde as tormentas revelarão a sua soberania, onde a perda da visão da terra firme nos leve a fitar as estrelas. Te pedimos que afaste os horizontes de nossas esperanças e que venhas a nos impedir ao futuro em fortaleza, coragem, esperança e amor. E que assim seja. Amém. Sacode-nos, Senhor. E aí vamos lembrar da Leiliane e do Adroaldo, para revelar uma coisa que ninguém falou nas mídias. Leiliane é portadora de uma anomalia cerebral rara, que poderia ter sido levada a óbito pelo esforço que empregou para dar a sua vida e salvar o Adroaldo. Interessante, pelo esforço que ela fez, ela poderia ter rompido algo no cérebro e ter morrido, porque ela tem uma anomalia cerebral diagnosticada, que ela faz tratamento. Mas diante do quadro e da morte, ela deu a sua vida para salvar uma outra vida. Não teve espaço para apatia e inércia. Simplesmente ela viveu esse amor em movimento, em dar e salvar uma outra vida. Mas alguém deu a própria vida
para salvar a nossa vida. Ofereceu o seu próprio Filho por amor de nós, de ti e de mim, e nos perdoou. E ainda enviou o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias. Irmãos, que nós sejamos conhecidos como discípulos autênticos do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã, após essa avaliação, a tomar uma decisão radical na sua vida. Se realmente você se convenceu pelo Jesus histórico, a palavra está aí exposta. Paulo fez isso aos Gálatas e nós fazemos isso aqui agora. Ele não é um Jesus que passou pela história, ele é a própria história. Ele é o Deus encarnado que morreu por amor de você e de mim, para mudar de vez a nossa história. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero te dar graças pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra e entender que o tempo vai passando e algumas coisas não mudam, porque na verdade a vida pela fé é uma decisão movida pelo teu Santo Espírito, onde nós renunciamos à nossa vontade e entendemos que o Senhor é Senhor da nossa vida e Salvador, e que entregou o seu próprio Filho por amor de nós. E nós nos curvamos e nos derramamos nas tuas mãos, para que o senhorio de Cristo passe a coordenar e reordenar a nossa vida. E assim, Pai, nós te damos graças, porque isso é amor, é graça, favor imerecido. Nós não somos nada, assim, somos fracos. E compreendemos, ó Pai, que é necessário mudanças internas que exalem frutos para a vida. Senhor, que sejamos conhecidos como seus filhos pelo amor. E assim como essa jovem que nós projetamos aqui, que deu a sua vida para salvar a vida de alguém que ela nem conhecia, colocando em risco a sua própria vida. Assim nós queremos nos oferecer a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, oferta agradável ao Senhor, para que possamos em missão como igreja proclamar as verdades do Senhor. Nos use, ó Pai. Colocamos a nossa semana intensa diante de Ti, temos muitos desafios, e que o Senhor vá à frente de todos eles, e que em todo esse processo o Senhor seja glorificado. Leva-nos em paz para os nossos lares, e obrigado, Senhor, pelos nossos pais. Que o grande amor do Senhor, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e o poder sobrenatural do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, até o próximo domingo, ou aqui ou lá, tá bom? Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Papais, feliz Dia dos Pais, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.